Após os primeiros momentos de espanto, compreendi que, por trás dos véus das alegorias, a verdade é uma só. Porém algo ruim e foi preciso realizar um reajustamento psicológico de todo o meu ser. Muito grata sou ao Senhor, porque, apesar da ingenuidade de minhas convicções terrenas, recebi o testemunho e o seu amor, pois fui freira por ideal, dedicando-me às belezas que fazem vibrar o espírito sobre a matéria. Porém considero a forma como serve uma iniciação para desempenho de serviço mais amplo, quando no futuro houver legiões de almas femininas a transbordar carinho e amor ao semelhante, libertas das peias que lhes são impostas hoje, em nome de uma hierarquia terrena. Serão obedientes, em espírito e verdade, a Deus, dele recebendo a inspiração para expandir os sentimentos nobres de amor a todos os infelizes. Orientadas por um ideal maravilhoso, receberão o título de irmãs, como uma qualificação destituída de sectarismo de qualquer espécie. Serão vistas como mensageiras autônomas, pois a vontade que as norteará através de seus próprios espíritos se fará sentir num contato direto entre as suas consciências e o Pai. Em suas almas estarão sempre presentes os sentimentos gerados num sublime conúbio apostolar com a fonte de toda a vida, transformando-as em pequenas células formadoras do espírito maternal, que no ambiente humano será o sustentáculo dos seres sem amor. Em minha última encarnação não pude dar a expansão desejada aos serviços de amor ao próximo. Seriam consideradas como indisciplina as ideias de expandir livremente o amor que me transbordava da alma. O contato permanente com as almas irmãs mais necessitadas do convívio amoroso era-me vedado, pois, diziam, havia que resguardar-nos. Diante de tais considerações, surgia em mim a tempestade da revolta íntima, porque julgava que defendidas estaríamos em qualquer parte, desde que nos mantivéssemos fiéis ao Senhor. Como tolher os impulsos nobres da alma em atenção à opinião deturpadora dos seres de visão obscurecida? Por que não lhes colocar sob os olhos o testemunho da grandeza da alma que pode inspirar a renúncia a todas as conveniências, por amor sem limites? Nós, que receberamos o título de servas do Senhor, seríamos as mais indicadas, pensava eu, para penetrar os prostíbulos, exemplificando o amor espiritual àquelas que não o admitissem, e ternos sentimentos fraternos aos que, na mulher somente entreviam a satisfação desregrada de seus instintos. A luz que carregávamos no coração jamais deveria permanecer velada pelas conveniências sociais em prejuízo da verdadeira fraternidade. A quem possui amor, justo e necessário é que o expanda sem constrangimento a benefício dos irmãos desenganados de que haja, verdadeiramente, uma providência divina dentro da vida. Por isso, haverá no futuro uma preparação especial no espaço para os espíritos dispostos a encarnar em corpos femininos. Trarão consigo ideias renovadas para acrescentar algumas facetas de real valor que já se cultivam nas sociedades femininas de fundo religioso. Almas corajosas aliarão à força indomável do amor uma compreensão espiritual ampla, reconhecendo em cada criatura, por mais desviada, um irmão necessitado de amparo e carinho. Serão as mães da humanidade futura, no seio da qual jamais permanecerá sem luz quem se esquecer dela por encontrar-se emaranhado na incompreensão. A seu lado estará uma dessas almas afeitas ao bem em sublime missão de despertamento espiritual, vibrando amor, em obediência à vontade daquele que, esposo espiritual, não a impedirá de assistir desveladamente o semelhante. Claustros. Sim, haverá, mas transformados em abençoados locais para renovação de energias, nos quais não se desdenhará assistência ao mais endurecido irmão. Que forças defenderá da incompreensão humana? O amor que perdoa, que esclarece, enobrecendo a alma, neutralizando as investidas do mal que, contra a muralha do bem, se desfaz. A mais rude alma torna-se dócil diante da força continuamente irradiada de um coração bem formado. Colocai a luz ao lado das trevas. Permitir que as almas femininas,
fertilizadas pelos raios do amor que descem sobre a terra, lancem a força generosa de que ficarão possuídas, a bem de tudo e de todos. Jamais deixeis inúteis as energias criadoras do que se expandem de um coração compassivo, havendo quem viva sedento de amor e de entendimento. Servas do Senhor. Estendei vossas mãos, vós que dele recebestes a divina bênção de ser mulher, trazendo no coração a fé que ilumina os caminhos. Libertai-vos das peias exclusivistas que ainda são uma nódoa comum à humanidade, mas que tomam as características de uma pústula, quando alimentadas em corações que já admitem o amor de Jesus, o Mestre Divino, como fonte de orientação para suas vidas. Imitai-o, amparando as almas frágeis ansiosas por um esteio na busca de renovação. No futuro não sereis reconhecidas por vossas vestimentas. Sê-lo-eis pelo amor profundo a irradiar-se de vossas atitudes generosas. Em vez de constituir um perigo assim procederdes, vereis a força de vossos nobres sentimentos transformar detratores e perseguidores em defensores de vossa segurança, para eles então tornada preciosa. Eu muito vos amo, mulheres de todo o mundo, e vos trago a mensagem que inspira este amor. Sei que minhas palavras encontrarão eco em muitas almas que, como eu, sentem-se sufocados pela atmosfera de incompreensão alimentada na terra em nome de uma falsa interpretação do bem. Sede pacientes e justas, tolerando as divergências de vossos mentores quanto à amplitude do sentimento de amor ao próximo. Orai por eles e pedi, iniciando vosso apostolado de amor, que sejam os primeiros atingidos pela força redentora de vossas convicções sublimes. O futuro vos reserva o lugar a que vos candidatais pelos germes preciosos do amor que trazeis nos corações idealistas. Resisti intensamente à revolta que vos sitia as almas ante a impossibilidade de usufruir a alegria da realização livre de preconceitos. Tende paciência. Tudo chegará a seu tempo. O Senhor providencia, no silêncio de sua misericórdia, o reajustamento de todos os ângulos da existência. Aproxima-se a aurora do dia em que o amor será vitorioso. Então poderemos cantar, na mais fraterna alegria, um hino de louvor, que será nossa profissão de fé. Senhor, eis aqui as tuas servas. Faça-se em nós segundo a tua vontade. Vossa humilde irmã, Rosália. Capítulo 7. Despertai. Ainda vejo, diante da minha retina espiritual, a paisagem agreste do deserto onde fui criado, o qual, no entanto, desfrutava a bênção generosa do rio Nilo, que lhe assegurava o sustento. Meu amor para com semelhante dádiva do céu levava-me a considerar esse rio como um deus da abundância, pois garantia a sobrevivência na terra egípcia. O orgulho me inflava o peito quando, ao percorrê-lo nas embarcações que sucavam suas águas, observava as belezas com as quais a mão do nosso povo, esclarecido e culto, completara o cenário do rio glorioso. A perícia da engenharia naval ajustava-se, maravilhosamente, o refinamento do gosto com que eram construídos verdadeiros palácios flutuantes nos quais sorríamos ao sono, nos deliciávamos no encantamento das noites estreladas. Nem todas as belezas do mundo reunidas seriam dignas do amor e do orgulho que sentia diante da grandeza de minha pátria. Meus anos de mocidade, eu os passei nas guerras de conquista, procurando engrandecer o patrimônio egípcio. Com o tempo veio-me a debacle física. A senectude roubava-me, gradativamente, o vigor, reduzindo-me à incapacidade de um corpo ancião. Nesse crepúsculo da vida, toda a paisagem amada era contemplada como num prolongado adeus. Sofria ao imaginar a minha separação do Egito amado. Em minhas meditações buscava certificar-me dos verdadeiros aspectos da vida, em ambos os planos. Sentindo-me humano, considerava que, após o meu desencarne, teria de abandonar os privilégios que usufruía. Considerando a vida de além-túmulo como um prolongamento desta, não eram muito otimistas as perspectivas que entrevia. Almas como eu, refratárias às emoções de alegria espiritual, conquistá-la iam ao transpor os umbrais do outro mundo.
Contemplando as muralhas do templo, sentia que era desarrazoado e inútil tanto esforço de grandeza. Algo mais sádio deveria ser buscado. No rosto do humilde camponês identificava uma satisfação que não palpitava na fisionomia austera de seus dominadores. Que encanto irresistível haveria na alegria simples da jovem plebeia que amava a vida. Que bênção dos deuses conseguia fazer-o felizes os mais ignorantes, enquanto permaneciam tristes os que desvendavam os mistérios da vida. Porém, era muito tarde para formular as respostas a estas indagações. Terminar o prazo que me fora dado aplicar na vida terrena e ao despender a ânsia de aumentar a glória do país que me pertencia. Surgiu o dia do trespasse inevitável, tendo de renunciar a todas as grandezas e o mundo para entregar-me à verificação exata do proveito que tirara dos bens da vida. Quem viveu muitas existências nelas testemunhando valor, jamais enfrentará a prova final sem revestir-se da força acumulada em tanto tempo de aprendizado. Mas, o desconhecido apresenta-nos surpresas com as quais não contamos. O ardor patriótico levara-me a praticar inúmeras violências pelas quais teria de responder. Para o faraó, orgulhoso de sua pátria, todos os processos eram justificáveis na conquista de valores que enaltecessem seu povo. Julgava meu dever dominar outras raças. Por muito tempo vi-me envolto pelos quadros apavorantes das guerras de que participara. Naqueles momentos de amargura, compreendi tardiamente a transitoriedade e ilusão dos privilégios humanos. A situação de faraó de grande destaque na época não me resguardara da triste condição de alma que se encontra em dívida para com os semelhantes. Minhas vítimas, no espaço, perseguiam-me implacavelmente, acusando-me de usurpador da paz e da tranquilidade. Meu desespero parecia interminável e impossível conciliação, pois não podia devolver-lhes os bens de que se sentiam espoliados. Humilhado até o extremo de implorar misericórdia, tombei de joelhos rogando perdão a Deus e ao mundo. Certamente uma justiça diferente deveria existir e, embora já suspeitasse, nunca poderia compreender claramente em que ela consistia. Dentro dos cultos politeístas da época em que vivera era difícil encontrar solução para o problema que me afligia. Um deus egípcio não poderia induzir-me a compaixão para com meus inimigos. Porém, a dor, a grande mestra da vida, é uma força que nos obriga a compreender o sofrimento alheio e somente quando senti real compaixão pelos que ferira e prejudicara, comecei a desfrutar uma sensação de alívio. Jamais poderia supor que a sabedoria eterna fosse tão grande a ponto de transformar meu desespero em resignação e serenidade, dispondo-me a suportar as consequências de meus atos, sem revolta. Reconhecendo-me, enfim, irmanado a todos pelo sofrimento, surgiu para meu espírito o sol de uma nova vida. Sua luz, porém, irradiava-se num sentido de fraternidade sem limitações de qualquer espécie. O orgulho pelas posições que desfrutara na terra desapareceu de minha consciência. Contrito, implorei a misericórdia a todos indistintamente. Em face desta alheia eis que surgiu diante de mim um ser radiante de paz, convidando-me a segui-lo. Obedecendo, pude refazer-me de longas fadigas geradas pelo desespero que me consumia nas trevas do plano astral. Foi-me facultado entrar em contato com outras entidades superiores e com elas aprendi a sentir aquela alegria serena que vi palpitar no semblante do humilde homem do povo. Vários súditos egípcios desencarnados testemunharam-me o valor da condição de servos. Porém, meu espírito se pôde compreendê-la com clareza quando reencarnou. Voltando, pois, à terra, consegui realizar meu sonho de paz. Fui humilde lavrador. Então meus olhos, em vez de fitarem as muralhas do templo, extasiavam-se na contemplação dos horizontes que emolduravam os campos. Era intensa a minha alegria ao revolver a terra com instrumentos criadores em substituição às rodas dos carros de guerra. Essa experiência, conjugada às anteriores, estimulou-me a lutar pela liberdade e pela paz dos humildes.
Na época da Revolução Francesa encontrava-me também reencarnado e empenhei-me na difusão dos ideais de liberdade ante os quais me senti em débito. Agora, meditando sobre as experiências vividas, sinto que elas podem servir como lições a todos os responsáveis pelos destinos das nações, perante Deus e a humanidade. Vós, que tendes sob vosso arbítrio o poder de estabelecer a paz ou desencadear as guerras, despertai. Alertai-vos quanto às consequências de vossos atos, pois já é tempo de traçar novas diretrizes no planeta. Urge despertar o homem do século XX, para a consciência de suas responsabilidades, qualquer que seja o setor onde viva. O Senhor, em sua misericórdia, amparou-me após o desencarne apesar de minha profunda incompreensão de seus desígnios enquanto vivi na terra. Vós, porém, tendes a felicidade de receber o amparo de uma orientação cristã difundida por toda parte e não vos podereis justificar com a ignorância, pois ouvistes as doces palavras, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah! Como vos lamentareis se não vos detiverdes a tempo? Se enterrardes os talentos que vos foram entregues, muitos séculos levareis a procurá-los no exílio compulsório a que sereis votados. Sede fiéis ao Cristo, embora com 2000 anos de atraso. Nada mais vos será possível realizar em vosso mundo se continuardes a repelir a lei do amor, pois ela é o único meio de alcançar a recuperação. Que o Senhor vos auxilie a libertar-vos do ódio e da violência contra vossos irmãos. Paz. Sesostris. Capítulo 8. A renovação através das encarnações. Através de milênios de lutas contínuas vem o espírito humano procurando habilitar-se a ser um dínamo gerador de energias salutares a benefício da obra do Eterno. No correr de sua evolução surge o dia em que descobre a felicidade de permanecer, incondicionalmente, na situação de defensor do bem. É como se houvesse descoberto dentro do ineditismo de que a vida é pródiga, a verdade suprema que é preciso difundir em benefício da humanidade. Toma-se a tarefa de tudo realizar a fim de ver divulgada, sem perda de tempo, a realização de amor que é possível levar a efeito como obra-prima da existência, o esclarecimento espiritual que redundará em luz a jorrar com fartura sobre todos. Tocado pelo entusiasmo, movimenta, num esforço hercúleo, toda a capacidade criadora de seu ser. Renova-se constantemente através do reajustamento de diretrizes e pontos de vista. Paciente, refaz o exercício espiritual de tolerância e compaixão, certo de que nada é impossível a quem procura aproximar-se da vontade do Pai. Expande a alegria e otimismo. Busca saber se o irmão mais próximo também realiza algo em favor da grande causa. Na impossibilidade de levá-lo ao entusiasmo, resolve permanecer como sentinela amorosa de seu destino, procurando retirar as ervas daninhas que prejudicariam o florescimento da plantinha tenra sob seus cuidados. Assim correm os anos. Com a fisionomia iluminada pela fé, labuta incansável, seja no lar enfrentando corajosamente a dor da incompreensão, seja na impossibilidade de afinar-se ao meio hostil às verdades que ama. Permanece de pé, pois, o impulso inicial que lhe imprimiu o conhecimento do amor, produz energias renovadas automaticamente ao influxo dos pensamentos e atos de compaixão para com semelhante. Sente que pertence ao número dos missionários descritos em tantos livros de inspiração celeste e permanece como rocha imperturbável diante do impacto das ondas de ironia, de menosprezo e de perturbação a sitiá-lo de ambos os lados da existência. A hora do crepúsculo, agradece ao Senhor a luta e sorri diante da alegria que lhe é permitido desfrutar, sendo negada a quem tudo deseja usufruir da vida com a voracidade dos espíritos primários. A estes é impossível apreciar o espetáculo de beleza infinita, que àquela hora se desenha no espaço, embora seja absolutamente gratuito e realizado ao benefício geral. É um foco de luz ambulante a si mesmo se basta, em virtude de haver descoberto a divina alquimia que transforma tropeços em bênçãos,
pelo desejo constante de reajustamento psicológico, a maleabilidade sublime característica dos seres de boa vontade. Os espíritos do bem deles se acercam, encontrando sempre repercussão para as boas intuições trazidas. Ama com sinceridade e daria todas as energias disponíveis à execução de um plano de redenção. A exemplo dos irmãos que já caminham no testemunho mais áspero, desejaria pôr-se de pé, resistindo a tudo e provando, de forma insofismável, seu desejo de servir, para libertar-se enfim das últimas cadeias do que o impedem de seguir desembaraçadamente. Implora com sinceridade ao Senhor que utilize todas as suas possibilidades na seara do bem, tomando-o definitivamente a si. Faz voto interior de fidelidade absoluta e espera ambicioso a sua vez de pôr-se, erguido diante da adversidade do meio, como estaca inabalável de sustentação das verdades eternas. Admira os que já dão seus testemunhos e procura copiar-lhes as atitudes cristãs de tolerância e paciência, em seu círculo restrito de ação. É a fase das grandes esperanças. O coração vibra carregado de intensa energia, ansioso por espalhar benefícios como flores perfumosas que gostaria de distribuir. Ouve-se, então, a voz do Senhor ecoando nos espaços. Atenda-se ao desejo do pequeno ser que desabrocha para a realização maior. Seja esclarecido e, de acordo com seu ideal elevado, encontre o trabalho que o redimirá, totalmente, aos próprios olhos. Abram-se-lhe os caminhos da realização espiritual consolidadora da personalidade eterna. Os mensageiros divinos encarregados da execução do mandato celestial identificam intensa luz à sua volta. A claridade que o circunda é ofuscante, porém tem certa característica de inconsistência, pois vibra na periferia de sua constituição astral. É, na realidade, uma respeitabilíssima conquista, mas não resistiria a uma análise mais profunda. Há necessidade, concluem, de fornecer-lhe elementos de consolidação completa das virtudes existentes, para enrijecer-lhe de tal forma o cerne espiritual, que nem o mais forte vendaval possa causar-lhe estragos de vulto, no caminho a percorrer. Consulta-se o passado. É preciso robustecer determinadas colunas sustentadoras do espírito que permanecem frágeis, embora já tenham recebido socorros de urgência e estejam próximos da resistência desejada. Deverá realizar um reavivamento de experiências benéficas do pretérito, para a consolidação das forças espirituais embrionárias, que facilmente seriam atingidas pelo vírus corrosivo do ódio, adversário constante dos servidores do bem. Estuda-se um plano de recapitulação das experiências anteriores. Vê-se o servo submetido a situações semelhantes àquelas do passado, nas quais não conseguiu sedimentar suas possibilidades renovadoras. Desafetos lhe são trazidos para que testemunhe amor e compreensão, as metas principais a atingir. Se possui meios, são rememoradas cenas do passado em que faliu total ou parcialmente. Em caso contrário, intuições sadias lhe são trazidas, induzindo-o a ver, em suas dificuldades, a oportunidade de perdoar e esquecer atendendo aos ensinos do divino Rabi da Galileia. No trabalho de recapitulação do passado sente renascerem os desejos inconfessáveis de recusa com fraternização. Observe em sua alma um aspecto semelhante ao lado do avesso das boas disposições anteriormente alimentadas. Seu espírito, que antes se assemelhava a um lago de águas tranquilas refletindo a claridade superior, apresenta-se agora inquieto. Mas não desanima. Observando a paisagem externa, vê que tudo continua como antes, apesar das impressões negativas que o assaltam. A dor é muito mais dor, agora que vive também em seu íntimo a incapacidade de levar adiante a vida no mesmo ritmo de serenidade anterior. Indaga de si mesmo. Que me sucede? Onde a minha alegria, o meu entusiasmo? Porque as situações que despertavam compaixão e alegria de servir cristamente deixaram-me agora mal disposto e contrariado.
Ter-me-ia cansado e esgotado todas as energias renovadoras. Será impossível restabelecer a paz em que vivia como um eleito do Senhor, embora em contato permanente com o erro e a iniquidade que só perdão me inspiravam. Que fazer em tal situação? A quem recorrer? Haverá mesmo quem o possa fazer? E desilude-se, temporariamente, de solucionar seu problema, tomado de um sentimento de fatalismo que o aproxima da resignação e da humildade. Enquanto luta, é observado pelos amigos espirituais que o reanimam e instruem respeitando, porém, os limites do livre-arbítrio. Agem como auxiliar de laboratório, trazendo os elementos químicos e colocando-os à mão daquele que tem a responsabilidade de experiência. Nesta situação, qualquer que seja a sua ideologia, todos os meios lhe serão proporcionados para atingir o objetivo de libertação. Aprenderá a caminhar sob o peso constrangedor das sugestões negativas de toda a ordem, os venenos sutis do descrédito, da desilusão, do amor próprio, características preponderantes do meio que o cerca. Sua alma revive experiências nem sempre identificadas, imantando-se as antigas reações e, de forma velada, é induzida a repetir sem desmando que, a todo custo, deve conter. E a batalha renova-se com regularidade exaustiva. Voltado para a análise íntima de suas deficiências, passa a compreender que está ligado, por tendências semelhantes, a um irmão que se encoleriza, que desespera e que descrede si mesmo, penalizando-se do sofrimento alheio, irmão do seu. Ao sentir-se reviver em personalidades diversas do passado, nas quais alimentou incompreensão tão profunda quanto a dele, procura ajudá-lo. Tomado de tais sentimentos, lança-se ao trabalho ativamente e, ao abrir os olhos, vê-se renovado. Sua nova situação assemelha-se à de alguém que, prisioneiro de muralhas intransponíveis, inesperadamente vê-se a trilhar o caminho libertador, sem que, momentos antes, dele tivesse o menor conhecimento. Reconhece ter percorrido anteriormente aquele caminho que é o da compaixão, porém não da forma atual. Fortalecido, energias novas percorrem o ser e não mais lhe vibra na alma o desejo incontido de sonhar muito alto, junto às estrelas. Já não se considera um iluminado, mas um servo. Sentiu, em seu próprio ser, as duas condições e sabe que a segunda se ajusta melhor aos propósitos de renovação. Estuda-se um plano de recapitulação das experiências anteriores. Vê-se o servo submetido a situações semelhantes àquelas do passado, nas quais não conseguiu sedimentar suas possibilidades renovadoras. Desafetos lhe são trazidos para que testemunhe amor e compreensão, as metas principais a atingir. Se possui meios, são rememoradas cenas do passado em que faliu total ou parcialmente. Em caso contrário, intuições sadias lhe são trazidas, induzindo-o a ver, em suas dificuldades, a oportunidade de perdoar e esquecer atendendo aos ensinos do divino Rabi da Galileia. No trabalho de recapitulação do passado sente renascerem os desejos inconfessáveis de recusa com fraternização. Observa em sua alma um aspecto semelhante ao lado do avesso das boas disposições anteriormente alimentadas. Seu espírito, que antes se assemelhava a um lago de águas tranquilas refletindo a claridade superior, apresenta-se agora inquieto. Mas não desanima. Observando a paisagem externa, vê que tudo continua como antes, apesar das impressões negativas que o assaltam. A dor é muito mais dor, agora que vive também em seu íntimo a incapacidade de levar adiante a vida no mesmo ritmo de serenidade anterior. Indaga de si mesmo. Que me sucede? Onde a minha alegria, o meu entusiasmo? Porque as situações que despertavam compaixão e alegria de servir cristãmente deixaram-me agora mal disposto e contrariado. Ter-me-ia cansado e esgotado todas as energias renovadoras. Será impossível restabelecer a paz em que vivia como um eleito do Senhor, embora em contato permanente com o erro e a iniquidade que só perdão me inspiravam. Que fazer em tal situação?
a quem recorrer. Haverá mesmo quem o possa fazer? E desilude-se, temporariamente, de solucionar seu problema, tomado de um sentimento de fatalismo que o aproxima da resignação e da humildade. Enquanto luta, é observado pelos amigos espirituais que o reanimam e instruem respeitando, porém, os limites do livre-arbítrio. Agem como auxiliar de laboratório, trazendo os elementos químicos e colocando-os à mão daquele que tem a responsabilidade de experiência. Nesta situação, qualquer que seja a sua ideologia, todos os meios lhe serão proporcionados para atingir o objetivo de libertação. Aprenderá a caminhar sob o peso constrangedor das sugestões negativas de toda a ordem, os venenos sutis do descrédito, da desilusão, do amor próprio, características preponderantes do meio que o cerca. Sua alma revive experiências nem sempre identificadas, imantando-se às antigas reações e, de forma velada, é induzida a repetir sem desmando que, a todo custo, deve conter. E a batalha renova-se com regularidade exaustiva. Voltado para a análise íntima de suas deficiências, passa a compreender que está ligado, por tendências semelhantes, a um irmão que se encoleriza, que desespera e que descrede de si mesmo, penalizando-se do sofrimento alheio, irmão do seu. Ao sentir-se reviver em personalidades diversas do passado, nas quais alimentou incompreensão tão profunda quanto a dele, procura ajudá-lo. Tomado de tais sentimentos, lança-se ao trabalho ativamente e, ao abrir os olhos, vê-se renovado. Sua nova situação assemelha-se à de alguém que, prisioneiro de muralhas intransponíveis, inesperadamente vê-se a trilhar o caminho libertador, sem que, momentos antes, dele tivesse o menor conhecimento. Reconhece ter percorrido anteriormente aquele caminho que é o da compaixão, porém não da forma atual. Fortalecido, energias novas percorrem-lhe o ser e não mais lhe vibra na alma o desejo incontido de sonhar muito alto, junto às estrelas. Já não se considera um iluminado, mas um servo. Sentiu, em seu próprio ser, as duas condições e sabe que a segunda se ajusta melhor aos propósitos de renovação. Luz, recebeu-a, valorizando-a, porém, não sem antes identificar onde estava a sombra que mais se fazia necessário socorrer. Herói do espírito e da verdade, acrescentou aos próprios bens a felicidade de ser pequeno e, em sua consciência desperta para as próprias deficiências, encontrou o ponto miraculoso de ligação com o amor verdadeiro a seus semelhantes. Esclarecê-los? Sim, é preciso, mas antes é necessário amá-los e ampará-los, pois também terão necessidade de lutar estoicamente contra os males acumulados no passado. Sentir-se-ão sós, precisarão de afeto, o alimento que encoraja a prosseguir. Onde houver dor aí estará, a infundir coragem para a resistência indefinida ao erro, que não tem senão existência fictícia, proporcionada por nossos hábitos enraizados no passado. Tornou-se apóstolo da renovação pelo amor, força ainda tão desconhecida da humanidade, que lhe sofre a ausência, como se caminhasse num deserto sem chuvas. Observando-lhe as disposições, os amigos espirituais submeteram-no a novo exame, verificando que a intensidade da luz áurica havia diminuído externamente em brilho e expansão. Encontrava-se agora dentro de um halo restrito de luminosidade de cor individualizada. Era menor a sua irradiação, mas pertencia-lhe o esforço pessoal e tinha raízes firmemente lançadas em intimidade do ser, fazendo parte integrante das células perispirituais. Nem o mais forte vento das contrariedades terrenas poderia mudar-lhe o brilho. Já não se constituía em bateria carregada de energias celestiais, mas era um dínamo capaz de gerar as forças que o tornavam útil, de forma bem definida, a seus companheiros de lutas. Dera-se o trabalho dentro dos moldes previstos e na batalha travada consigo mesmo, adquirira, insensivelmente, as forças que o encaminhavam, com humildade, à consolidação da paz.
Esquecidos encontravam-se os sonhos de realizações de vulto, pois o servo era humilde e o que fazia somava, naturalmente, suas características pessoais. Granjeou muitos afetos nobres que o faziam feliz. Se lhe afirmassem ser um grande missionário, não poderia crer. Não se preocupava em ser elevado a altitudes espirituais que sabia existir em escala infinita. Sem sonhos de grandeza, construía, no pouco de cada instante, a chama pequenina de sua felicidade íntima, defendendo-a cuidadosamente se os ventos da curiosidade alheia. Fechava-se em sua modéstia, como que encerra as janelas ao vento destruidor das chamas bruxuleantes. Porém, as portas de seu espírito encontravam-se sempre abertas a quem necessitasse do calor que a pequena luz de seu coração já podia irradiar. E assim viveu muitos anos exemplificando o amor, alimentando-o no coração e despertando em seus irmãos. Encontrara a chave da paz, o amor e o trabalho, que consolidariam aos poucos a própria renovação. Sorria com brandura e não se notaria sua força renovadora senão a ele achegando-se completamente. Sua mansidão era como um imã, atraindo desviados e infelizes. A que em vez de procurar, era procurado. Já não se inflamava diante da perspectiva de ajudar, pois sabia que estamos sendo constantemente ajudados e o bem é uma força avassaladora a impor-se naturalmente. O Senhor chamou a seus mensageiros que enviara e disse-lhes: Deixai-o. Está feita a transformação. O servo encontrou-se a si mesmo. André Luiz. Capítulo 9. O amor às esferas superiores e a necessidade de trabalho. As almas que labutam sem cessar na terra por aperfeiçoar seus sentimentos, tendo em vista unicamente uma confraternização mais completa com as esferas superiores, a elas serão atraídas logo após o desencarne, como algo que lhes faz parte integrante da existência. Há, no espaço infinito, localização adequada ao nível espiritual de cada ser. Os que amam o bem e a eles se afeiçoam enquanto agrilhoados a um corpo denso, no momento oportuno deles se despojam com alegria, para usufruir a felicidade tranquila que fazem jus, em vista de seu proceder bem orientado. Ao desencarnar, tem a imediata sensação de liberdade, pois suas mentes já estavam habituadas ao intercâmbio com planos espirituais mais elevados, de certa forma permanecendo libertas das constrangedoras inibições que tolhem as almas ligadas ao imediatismo da vida material. Nós, que acompanhamos seus voos mentais, conhecendo-lhes as possibilidades de afastamento temporário do corpo físico, incentivamos suas tendências espirituais mais nobres, realizando à noite pequenos passeios nos quais gravam impressões benéficas à sua evolução. Porém, com que surpresa muitas vezes não conseguimos o total aproveitamento do trabalho realizado, pois aqueles que tiveram a bênção de recordá-lo não creem na possibilidade de terem sido realmente beneficiados com um passeio aos jardins celestes. Se lá encontraram os seres amados, agrava-se a situação, porque absurda lhes parece a possibilidade de se ter realizado o seu sonho mais querido. E vemos, contristados, que o bem que lhes procuramos fazer o fica em parte prejudicado pela incredulidade em relação ao que é positivo. Os mais chegados ao nosso coração não escapam à regra, com raras exceções. Há uma tendência generalizada nos próprios espíritos afeitos às verdades eternas, para se deixarem contaminar pelo negativismo que satura a atmosfera psíquica do homem, de um modo geral. Seres que a influxo de mentes positivas caminhariam radiantes de luz e felicidade, ensombram-se de maneira desoladora, ao verem tacitamente negada pelos que os cercam, a possibilidade de realizações sublimes. Entretanto, por sua situação espiritual, poderiam ser naturais veículos de aprendizagem nova junto aos que se comprazem na incompreensão, por não terem jamais acesso à luz que os faria ver mais adiante. Se têm as raízes do bem profundamente lançadas no espírito, continuam a investigar, preservando a esperança dos olhares profanadores daqueles que se entregam às expansões do cinismo e da indiferença.
põe-se a examinar as filosofias em voga à procura da solução desejada, mesmo que de concretização remota. Entusiasmados com a vertigem de transformação que invade o mundo presente, creem que alguém certamente deverá ler estudado, de maneira correta e precisa, o angustiante problema da insatisfação humana, já que a época de retidão no controle das manifestações coletivas. Observai bem. Estas almas, embora não estejam interessadas em beneficiar-se de maneira exclusiva, não conseguem encontrar a solução sonhada. Desiludidas prematuramente, desejariam percorrer em isolamento completo as estradas da vida. Almas evoluídas se nobres, torturam-se inutilmente ante a incompreensão alheia. Verganconoastes tenras em solo árido, embora pudessem ser rijos troncos, se transplantadas a terreno fértil. Que lhes falta? Fé. Se atravessassem o oceano em busca dessa virtude e amparadas por almas afins a seus objetivos de engrandecimento espiritual, pudessem finalmente dar expansão em ambiente adequado às suas tendências espiritualistas, ainda assim seriam deficientes na fé, por não conseguirem a vitória junto aos irmãos menos esclarecidos. Nem mentalmente pode o ser iluminado pelo amor às esferas espirituais elevadas fugir ao convívio humano que mantém em constante combustão os resíduos da incapacidade de ajustamento ao meio. Para que seriam elevados à condição de seres intimamente harmonizados, se não para colaborar, num desejo espontâneo de dar-se, com o meio hostil? O triste irmão, enredado na trama do destino, pergunta-lhe como conseguiu a paz que irradia. Responde-lhe que foi procurando entrar em contato com as esferas superiores e deixando que o tempo, o grande mestre, chegasse a trazer-lhe as lições necessárias, para permanecer, em seguida, à espera de outras maiores. Não numa espera passiva, mas no trabalho de amor à vida, que lhe permite a suprema ventura de ser colaborador do Pai, na construção do futuro, junto a toda a criação. Que olhem menos para as consequências causadas pelas desarmonias do meio e mais para a repercussão benéfica que terão, sobre os seus companheiros de existência, as verdades que trazem avaramente aconchegadas ao coração. Não encarem o irmão menos afeito à verdade como o pestilento, exilado da vida mais alta ou um condenado, do qual é necessário defender-se. Ao contrário, mesmo correndo o risco de algo vir a perturbá-los em sua segurança íntima, ponham a serviço dos sedentos e famintos de amor, tudo o que de melhor possuírem. Assim, verão maravilhados os prodígios de que são capazes sem suspeitar. Contemplarão a transformação do panorama espiritual, já pela alegria que os invadirá, já pela libertação gradativa dos que se achavam escravos de suas tristezas, cuja origem eram incapazes de identificar. O discípulo que tem a felicidade de atrair a si os benefícios do plano espiritual tornar-se proprietário de um jardim, no qual lhe é permitido refazer as energias. Porém, há, transitando à frente de sua morada, muitos seres que não conseguem lançar olhar sobre os altos muros defensores do ambiente luminoso no qual vive. Fazem algazarra e, em suas vibrações inferiores, perturbam a paz de seu servo justo e compreensivo. Surge então para ele o momento de decidir se permanecerá tentando, inutilmente, conservar o isolamento ou abrirá generoso a porta de comunicação para o exterior, entrando em contato com os seres distraídos de seus destinos superiores. Dúvidas de toda sorte assomam-lhe ao espírito bem formado e reto. Sabe que há um momento adequado para a transmissão dos bens espirituais e põe-se a meditar, desejoso de acertar. Não quer conservar indevidamente a luz sob o alqueire, mas deve evitar jogar pérolas aos porcos. Encontra finalmente a solução, que lhe é inspirada nos moldes verdadeiros do bem a que se afeiçoou, resolve demonstrar amor que jamais será inoportuno e, nesta alta vibração cristã, permanecerão asseguradas as claridades de auxílio adequado, sem quebra de equilíbrio através de esclarecimentos prematuros. Todo amor que vibrar jamais será demasiado ao irmão ferido pela luta, tantas vezes levada a efeito com armas inadequadas.
fugirá, desta forma, a ofuscar o espírito imaturo de seu semelhante, permitindo-lhe ver somente os efeitos do bem, sem perturbá-lo com a violação de sua mente arredada da atmosfera de luz que só enaltece os espíritos a ela afeitos. Sai de suas muralhas defensoras, aquelas que auxiliaram a encontrar-se a si mesmo e segreda a seu irmão que é feliz e que, a ele também cabe a oportunidade de retirar-se aos jardins internos da alma, para fazer-se tranquilo e realizado em seu sonho de felicidade espiritual. Cresce a admiração do ser auxiliado, quando vê que passara tantas vezes junto àquela muralha sem desconfiar de que lá houvesse um jardim acolhedor, no qual alguém estivesse procurando cercar-se de luz celestial. Envergonha-se então o discípulo, por haver se conservado tanto tempo temeroso da incompreensão humana. Esqueceu-se, reflete ele, de que a humanidade ruidosa e turbulenta assim permanecia, em grande parte, por encontrar-se impossibilitada de um convívio maior com a verdade, que se fecha e se protege, sob a alegação de preservar-se para subsistir. Compreende, como dever, colocar óleo nas dobradiças enferrujadas dos portões de seu jardim e permanecer atento ao ruído dos passos trôpegos ou desnorteados, dos que lá fora transitam. E algo estranho passa a notar em si, uma ansiedade, antes inexistente, pelo convívio de seus companheiros encarnados. Consegue, por amá-los e desejar vê-los libertos, conservar sua própria paz com mais firmeza, pois sente que lhes é necessária. E isto se dá, mesmo nas circunstâncias que antes o embaraçariam, por lhe serem indesejáveis. O amor que aprendeu a vibrar é maior do que a força negativa irradiada pelas almas rudes à sua volta. E, a ele que muitas vezes se sentirá ameaçado de submersão completa nos problemas imediatos da vida, dizemos. São belíssimos os jardins celestiais das esferas superiores. É inenarrável a aventura desfrutada pelos que fazem jus à felicidade de penetrá-los. Porém, concitamo-los a conservar sempre abertas as portas de comunicação com o exterior, pois há uma aventura infinita em cruzá-las constantemente sem alimentar o mais leve desejo de separativismo. Só necessita de muralhas isoladoras o espírito mal preparado, pois não confia em sua capacidade de amar a verdade em quaisquer circunstâncias e teme contagiar-se pela loucura temporária que assoma à sua porta sob o aspecto da dor, da ansiedade, da aflição. Serão as armas adquiridas ao contato dos planos superiores mais fracas do que o impacto causado pelos sofrimentos alheios. Se assim for, que se compadeça e invoque a bênção do Senhor para si e para os que esperam sua colaboração na terra. A ele, que já conhece o caminho, será possível transformar-se em intermediário das energias de recuperação. A renovação espiritual é trabalho que exige esforço intenso e não se fará jamais isoladamente. Foi o espírito criado com objetivos elevados de cooperação na obra divina. Como justificar a procura exclusivista da paz? Por que serão insuficientes os esforços feitos em situação de isolamento por muitos que se dedicam a procurar a evolução espiritual? Amedrontam-se almas de vibrações puras e mentes esclarecidas, diante dos problemas que exorbitam-se em seu exclusivo círculo espiritual. Possuídas de estranha sensação, fogem ao contato mais íntimo com seres que, a seu ver, encontram-se abaixo de si na escala espiritual. Que incapacidade os molesta para enfrentar situações diferentes se os seus problemas de pura abstração, nos campos mais elevados do pensamento. Passada é a fase em que deveremos incentivar o estudo e aprofundar o conhecimento superior, através da autodisciplina em ambientes adequados ao desabrochar de flores tenras. Muitas dessas flores, cultivadas com carinho em trabalho a que nos dedicamos através de encarnações sucessivas, foram submetidas a testes e exercícios de fortalecimento que devem agora relembrar. Atraídas a assembleias espirituais no espaço, receberam orientação necessária para que suas pétalas de compreensão e afetividade, cultivadas com amor,
fossem enrijecidas para o trato com as atmosferas pesadas de descrença e materialismo. De acordo com o que então foi previsto e planejado, seriam suas energias empregadas a bem da humanidade, sem esmaecer o colorido de sua formação espiritual superior. Cabe-nos, como amigo em cujos sentimentos confiam, despertar-lhes, sempre que possível, o desejo de renovação, para que permaneçam como flores viçosas, mesmo que cortados lhes sejam os talhos e pútridas as águas em que as desejem conservar. Segundo promessa feita, com a frequência esperada de uma fraterna e indestrutível afeição, junto a cada um estaremos, sob a forma de intuição e do aconchego da alma, proporcionados o mais generosamente possível, em nome do bem a que irmanados nos dedicamos. Temos permissão do Senhor para assim proceder. Abre-nos Ele os caminhos para circularmos livremente entre o paraíso sonhado e a oficina de trabalho redentor, alimentando-lhes os sonhos de um retorno feliz às paragens que ama. Discípulos de todas as latitudes, despertai para a felicidade de servir, sem ver onde nem como. Abri, alegremente, as comportas da vida espiritual superior e, como zeladores destas comportas, a felicidade que delas jorra também a vós atingirá. Afastai para bem longe as saudades, os desanimes, as nostalgias em relação aos planos espirituais que vos são afins. Assim as belezas dos jardins celestes vos ecoarão na alma, quer estejais no ambiente agressivo de irmãos perturbados ou realmente a percorrê-los, em momento de sublime felicidade. No trabalho construtivo junto aos semelhantes sereis vitoriosos e trareis em vós uma pequena amostra daquela paz das esferas superiores, da qual bastará mais ínfima parcela vibrar no coração, para transformar-se em uma torrente infinita de bênçãos atingindo-vos e estendendo-se por toda a parte onde vos conduzirdes. Paz e amor, Ramatiz. Capítulo 10, Conceitos Humanos. E grande alegria que sentimos ao entrar em contato convosco, pois nesse intercâmbio de ideias temos oportunidade de estudar juntos os conceitos humanos que norteiam vossas atividades. Afastados do ambiente terrestre, alargamos a visão psíquica e sentimos o desejo de transmitir-vos nossas conclusões. A Terra aproxima-se da época feliz em que seus habitantes poderão manter intercâmbio constante com os planos espirituais superiores. Então podereis transformá-la no paraíso sonhado por todos, mesmo pelos que, não possuindo raciocínio consistente em relação aos meios de alcançar a felicidade, sentem a necessidade de uma renovação de valores na sociedade. A sensibilidade humana caminha, muitas vezes, séculos adiante do conhecimento. Por isso há almas nobres que, impossibilitadas de restabelecer a verdade no ambiente em que vivem, pressentem seu advento, tendo em vista o contraste chocante entre a harmonia da criação e o desajuste da humanidade. Procurando solucionar adequadamente este problema, confiam em que a ciência terrena, com seu progresso, encontrará a fórmula conciliadora para a situação. Anseiam por uma descoberta mais significativa, revolucionando a vida no planeta, para acomodar as camadas sociais que atualmente se assemelham a uma solução supersaturada, cujos elementos em depósito procuram agitar-se a fim de subir à tona. E esperam indefinidamente, pois, assim que, navegando sobre a grande massa líquida em que simbolizamos a sociedade, surge uma esperança de melhoria coletiva. Aqueles que em situação privilegiada se encontram mais próximos, isolam-na do aproveitamento da maioria, tendo em vista um usufruto mais completo para sua casta já tão beneficiada. Permanecem os sonhadores em expectativa infindável, e afinal, cansados pela repetição de fenômenos semelhantes, resolvem mudar de rumo. Entregam-se uns ao imediatismo da vida, sem saber para onde apelar. Outros vão em busca de horizontes novos, desesperançados de uma solução científica para o problema da humanidade. Desiludem-se da ciência, que deveria estar a serviço da evolução, mas deixam-se devorar pela cupidez de seus patrocinadores,
como hidra que de seu próprio ser se alimenta. Esta é a situação de imensa parcela de seres humanos que se voltam para o estudo dos problemas da vida. Cortaram-lhes, desde tenra idade, as raízes mais profundas do ser, oferecendo-lhes aos olhos puros de adolescentes um ambiente psicológico de materialismo. Seus espíritos, ao despertar para a vida, encontram-se como vegetal prejudicado em suas bases de sustentação. Impedidos de se alimentarem com a riqueza do solo, representada pelas noções verdadeiras da vida espiritual, sentem-se inseguros e procuram, no ar, absorver o alimento que lhes falta às raízes. Vulneráveis às tempestades, dia após dia indagarão de si mesmos qual a origem de sua insegurança. Em breve concluem, com fundas razões, que o mal é generalizado e assim sendo, há necessidade de se conformarem. Cristaliza-se a desilusão e ao contato das provas mais duras, é frequente encontrarem-se completamente vergados ao solo, até que alguém os socorra e os faça crer que têm raízes capazes de recuperação, poder enfim encontrar base para a subsistência, se empregarem os meios adequados. Se, com todo o esforço dos seres de intelecto e razão superevoluídos não alcançaram a compreensão que os libertaria, como ouvem agora pronunciar palavras de esperança, quando já se entregam à desilusão. Aqueles que falam de renovação serão certamente almas infantis, entregues às ilusões alimentadas com o objetivo de acomodar as massas ignorantes. Porém, nas condições precárias em que se encontram, não desdenharam dar atenção às palavras de esperança, embora considerando-as ilusórias. É que elas encontram eco nos sonhos mais profundos de harmonização, recalcados em seus modernos psiquismo, saneados pelas constantes psicanálises libertadores de ilusões indesejáveis. Consentem em sonhar um pouco, assistindo com tolerância ao espetáculo inédito da exposição ingênua de ideias de seus novos amigos. Após uma troca mais longa de impressões, sentem-se transportados a um mundo novo, em que a benevolência os introduziu. Reconfortados com as ilusões que lhes transmitiram os espiritualistas, sentem-se como crianças deixando-se embair pela conversa amiga de um adulto habilidoso, mas não podem furtar-se ao desejo de possuir a estabilidade da alma de seus companheiros iludidos. Assemelham-se a enfermos que permitem a mãos caridosas pensar-lhes as chagas, embora conservem a origem do mal sem grandes alterações. Não suspeitam de que o contato do magnetismo salutar de seres profundamente espiritualizados tem o condão de produzir o clima ideal ao desabrochar, embora tardio, das raízes do espírito. Notam uma nova estabilidade em suas reações, desde que, por uma fraqueza, deixaram-se envolver pela influência da vertigem de ilusões. Reagem ao encantamento voltando a ler seus filósofos preferidos, numa atitude vibrada em nome da razão. Libertam-se das crendices e põem-se novamente a caminhar em sã consciência. É imensa força do hábito formado na época da construção da personalidade. A míngua de alimento, murcham novamente os pequenos pontos de vida que desabrochavam nas raízes em vias de renovação. Tornam a condição de vegetal morfino, procurando indefinidamente no ar o que encontrariam no solo generoso a que estão ligados e ao qual negam-se a recorrer com a profundidade necessária e urgente. Resta-lhes agora decidir. Têm nas mãos os esclarecimentos espirituais que nenhum ser pode alegar desconhecer. Serão almas angustiadas por deliberação própria ou corajosos estudantes das verdades que saltam aos olhos de quem não se deixa contaminar pelas contradições materialistas. Diante do panorama dos atuais conceitos humanos, vimos exortar a todos vós que tendes a vossa guarda almas que surgem para a vida. Dá-lhes ambiente sádio a fim de que suas raízes de espiritualidade nascente não se ressintam de uma atrofia prematura. Se não quiserdes ver-lhes empanado o brilho do olhar quando começarem a contemplar as verdades cruas da existência de provações, alimentai-lhes o desenvolvimento natural e harmonioso do ser, em sua totalidade. Defendei-vos, a vós e a eles,
da ameaça que o significa a descrença, a incredulidade, a falta de esperança. Ao jardineiro iniciante e incauto, é natural o procedimento desavisado, que o faz esperar flores encantadoras de um vegetal desarmonicamente cultivado. Vós, porém, que viveis no século do conhecimento e da técnica, sabeis o que significa o subconsciente e sua repercussão sobre o